Estamos de volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre síndrome pós-Covid. Você que nos acompanhou no primeiro bloco, viu que o doutor André Teles já nos explicou o que vem a ser a síndrome pós-Covid, né? É uma síndrome que apresenta os sintomas mais arrastados durante um longo prazo. Ele veio falando para a gente, falou dos vários sintomas que podem estar dentro da síndrome pós-Covid e realmente é um alerta importante para a gente. Inclusive, doutor André, nossa conversa deu uma paradinha quando o senhor tinha começado a falar sobre os problemas psiquiátricos, os problemas psicológicos que esses pacientes podem vir a ter após o adoecimento. E não pode ser negligenciado esse tipo de sintoma, né? Porque realmente isso pode interferir drasticamente na qualidade de vida dessas pessoas. Pois é, Mirna, quem teve Covid sabe que a pressão psicológica, a ansiedade, a angústia é muito grande, né? Trabalho em UTI Covid desde o ano passado, mas eu só me contaminei pela Covid esse ano, entre janeiro e fevereiro, e passar por outro lado é muito angustiante, né? Uma doença muito solitária, que você fica isolado. Então, alguns recursos são muito importantes, como usar celular, chamadas de vídeo, conversar mesmo. A gente está muito acostumado só a mandar mensagem. E o importante, quando você manda uma mensagem, faz uma videochamada, é também ver como é que está a pessoa do outro lado, se ela está conseguindo falar, se ela não tem falta de ar. Só que aí chega um momento, né, que essa ajuda familiar, essa ajuda de amigos não é mais suficiente. E aí a gente precisa recorrer à atenção psicológica, né? O que a gente tem recomendado, não só para os pacientes de Covid, mas também para os familiares de quem tem Covid, é apoio psicológico, né? Videochamadas, acompanhamento psicológico tem sido fundamental para vivenciar toda essa crise. E, às vezes, os pacientes, só o atendimento psicológico não dá conta. Então, é preciso ir para o psiquiatra, muitas vezes é preciso tomar medicamento. E eu acho que tem muito preconceito, Mirna, em torno dos problemas psiquiátricos, né? Parece que as pessoas que recorrem a isso são rotuladas de loucas, são rotuladas de incapazes, mas eu acho que a gente precisa ver com menos preconceito quando a gente fala da saúde mental, porque às vezes você recupera a saúde física, você recupera de tudo, mas tem sequelas que são muito mais importantes, principalmente para a retomada da sua vida funcionar bem psicologicamente é essencial. Pois é, quer queira, quer não, né? A saúde mental, ela também leva ao adoecimento do corpo de maneira muito clara, né? Tá aí a depressão, que a gente observa, a pessoa fica completamente debilitada, então realmente é preciso ter atenção, e esse alerta, gente, também serve para as pessoas que vivem com esse paciente, né? Essa pessoa que foi recuperada tem que realmente ter um olhar empático sobre ela, observar, tá diferente seu comportamento, seu humor, como é que tá? Então, tem uma atenção especial a essa pessoa, esse seu familiar, esse seu amigo. Isso é uma dica valiosa que o doutor André deu e realmente que a gente precisa trazer para a nossa vida, é o cuidado com o outro. Doutor André, o senhor é intensivista, está ali diretamente em UTI, lidando com pacientes graves, né, que têm uma internação muitas vezes prolongada, né? E aí a gente sabe que essa recuperação, né, após essa internação, a recuperação é um pouco mais delicada, tem algumas dificuldades, tem algumas barreiras a serem superadas. Como é que fica para se alimentar? Como é que fica para andar? Realmente é preciso reaprender essas atividades, essas habilidades que nós temos de maneira tão simples? Essas sequelas são muito importantes e muitas vezes a gravidade ela vai ditar o quão lento é essa recuperação, né? Principalmente para aqueles pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, né? As sequelas pulmonares a gente não consegue entender o grau de recuperação. Quanto você vai recuperar do parênquima, né? Da sua função pulmonar. E para se manter em ventilação mecânica, é preciso estar sedado, bem sedado. Em alguns casos, a gente usa bloqueador neuromuscular, que é um medicamento, é um anestésico que leva a um relaxamento de toda a musculatura para que aí você consiga ventilar o paciente exclusivamente pela máquina, sem nenhum esforço dele, aí a gente consegue melhorar a oxigenação. Mas quanto mais tempo você precisa estar sedado, estar ventilado, pior é o quadro de deterioração muscular. E aí tem uma outra questão importante, é que muitos desses pacientes ficam em posição prona, né? Uma estratégia que a gente usa para melhorar a ventilação é ventilá-los de barriga para baixo, né? Para a cama. E esses pacientes, muitas vezes, eles não recebem uma quantidade
de nutrientes adequado, eles podem fazer alterações intestinais, e quando a gente fala em COVID, tudo isso é reabilitação. E aí é essencial falar na equipe multiprofissional, né, que envolve o médico que está cuidando, que está atrás de complicações orgânicas, é o psicólogo que está, como a gente falou, é essencial, é o fisioterapeuta, tanto na fase aguda de ventilação mecânica, mas também nessa fase pós-COVID é uma pessoa fundamental. E aí entra também o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, desde a etapa de UTI, mas muitos pacientes eles desaprendem como comer, né? O grau de comprometimento muscular é tão importante que esses pacientes, né, que muitas vezes são traqueostomizados, usam a ventilação aqui pelo pescoço, é uma fase essencial, o enfermeiro, o nutricionista. Então, quando a gente fala em COVID, a gente precisa falar no time multiprofissional que faz parte do tratamento em si da doença, do período grave, mas também da recuperação. A gente precisa devolver essas pessoas para uma vida normal e isso nem sempre é fácil. Os pacientes, doutor, eles recebem alta. Quando eles recebem alta, eles já saem com esse encaminhamento. Olha, você tem que continuar fazendo um tratamento durante um tempo com um fisioterapeuta. Ele já sai do hospital com esse direcionamento para onde ele precisa ir ou não? No sistema privado, isso é muito mais fácil, né? Porque os pacientes eles têm acesso, os próprios planos de saúde, eles já direcionam. No sistema público, por exemplo, no Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, eu trabalho lá, sou professor da UFPB, isso também existe todo um direcionamento para o que a gente chama de clínica pós-Covid. Mas no sistema público, principalmente nessas cidades fora de João Pessoa, fora de Campina Grande, dos grandes centros, isso tem sido uma dificuldade. Centros de referência, como você mesmo falava, da criação desses centros, é uma política essencial para que a gente possa, de fato, ter uma população saudável, livre dessas complicações. O que a gente percebe é que muitas vezes esses pacientes eles recebem alta meio que largados à própria sorte, Mina. E eles já tiveram sorte de não ter morrido, né? Quando a gente sabe que a mortalidade em alguns serviços para os casos mais graves gira em torno de 80%, 90%. Então, mesmo esses 10% que não morreram, eles ficam meio que a mercê das condições que a família tem para uma recuperação. Isso é bem complicado. Então, doutor, para a gente falar então com todos os públicos, quais seriam os sinais de alerta para que o paciente busque mais ajuda após a infecção do COVID-19? Quais são os sinais de alerta? Qualquer sintoma, por mais simples que seja, que depois de passados 2 meses da infecção da alta, você persiste, então é um sinal de alerta importante. Por exemplo, a gente dá pouco valor a não sentir cheiro. Tem gente com 4, 5 meses que continua sem olfato, né, sem esse sentido, e já tem programas de reabilitação olfatória, né, que ajudam as pessoas. Mas, por exemplo, o nariz é muito próximo ao cérebro. Então, a gente já sabe que aqueles pacientes que têm um comprometimento olfatório mais duradouro, eles têm uma chance de ter um comprometimento neurológico mais importante, e aí é preciso ser visto. Uma coisa que a gente precisa falar também é um nome bem complicado, eu vou falar, tá bom? Desautonomia, né? Tem paciente que não vai ter a clássica pressão alta, mas a gente vai viver numa verdadeira montanha-russa. Pressão alta, pressão baixa, desmaio, e as pessoas nem entendem, mas o sistema nervoso autonômico, né, que é o sistema que ele é responsável por controlar algumas coisas que a gente nem se dá conta, por exemplo, movimento respiratório, pressão arterial, batimentos cardíacos, então ele muitas vezes pode estar seriamente comprometido. Eu costumo falar, né, até motivo de piada, que no meio médico a gente diz que não existe febre interna, ou existe ou não existe. E eu dizia, eu estou tendo febre interna, vou reescrever os livros. Exatamente esses sintomas são decorrentes dessa desautonomia que muitas vezes são negligenciados, na verdade não existe tratamento para isso, mas que comprometem muito a qualidade de vida nesse pós-Covid. Então, eu diria que todo sintoma que dura mais de 2 meses, uma fadiga, você sabia que muitas vezes é tido como preguiça,
né? Mas uma fadiga ocasionada dessa Covid, assim, perda do interesse, medo extremo, depressão. Às vezes, a gente vai ver estados, né, estágios de comprometimento psicológico, que às vezes é da perda do interesse, embotamento social, aquela pessoa que fica mais retida, até os quadros mais graves de depressão. Por outro lado, a gente vai ter fadiga, que começa como essa preguiça de sair da cama, falta de vontade de trabalhar, dor muscular intensa, alterações de pressão. Então, o mais importante é todo sintoma que persiste 2 meses depois da Covid precisa de uma avaliação. Pois é, então, tá aí as dicas do Dr. André Telles, né? Dicas muito pertinentes, né? Informações importantes para a gente no momento que estamos vivendo, que pelo menos eu tenho certeza que você conhece alguém que já viveu a Covid-19, alguém que já passou por esse adoecimento e certamente vai conhecer alguém que tenha algum tipo de sintoma após se curar da Covid-19. Então, é importante que nós busquemos essas informações e aí, buscar em fontes que realmente são fontes confiáveis, não buscar uma desinformação, buscar fontes confiáveis, ter informação confiável. Na fonte importante, está aí, doutor André, nos passando essas importantes informações. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Viva Saúde, eu adorei. Aqui tirei várias dúvidas. Muito obrigada pelo seu esclarecimento extremamente didático. Tenho certeza que alcançou muitas pessoas que estão aqui conosco. Inclusive, Mirna, eu tenho um blog, né, uma coluna lá no Jornal da Paraíba, Alerta Saúde, então as pessoas... e eu tento sempre transformar essa evidência científica numa linguagem mais coloquial, numa linguagem que as pessoas possam entender. Então, quem tiver dúvida, vai lá. Eu estou escrevendo sobre Covid, coração, saúde de uma forma geral, e é sempre uma alegria muito grande. Eu acho que informação de qualidade salva vidas, né? Então, eu fico muito feliz por esses espaços para que a gente possa discutir evidência científica, saúde para a população da melhor forma possível, balizado em evidência científica. Então, eu estou extremamente feliz pelo convite e pelo espaço. Pois é, olha aí, acessibilidade científica, né? Tornar a ciência acessível a todos os públicos, isso é muito importante. Obrigada mais uma vez pela sua participação. E a você de casa, muito obrigada por ter estado conosco, obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Tudo que a gente conversou aqui foi para você, foi para a sua família, foi pensando no seu bem-estar. Por isso que o programa Viva Saúde está no ar, para te ajudar a compreender esse universo de informações que muitas vezes não conseguimos compreender sozinhos, mas aí nós trazemos os especialistas, trazemos os profissionais e eles conseguem nos ajudar com muito carinho, muita atenção. Um beijo grande para você e até o próximo programa Viva Saúde.